Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre tirinhas. Olá, Ronaldo! Beleza? Aprendi, ó! Tamo firme aí, ó! Oi, Ronaldo! Bora conhecer sobre tirinhas. Objetivos: ler e interpretar tirinhas, observando a escrita. Reconhecer o efeito decorrente do uso de palavras ou expressões nas tirinhas. Estabelecer a relação entre elementos gráficos no texto e seus efeitos de sentido. Você já percebeu que as tirinhas têm geralmente uma finalidade, não percebeu? E também já observou que as tirinhas, ela tem uma estrutura, né? Qual que é essa estrutura? Então, elas têm as calhas, tem a indicação da fala, tem às vezes a perspectiva da personagem em relação ao outro personagem. E a tirinha culmina o quê? Num efeito engraçado. Geralmente o terceiro quadrinho ou o último quadrinho, né? Ele tem a parte, digamos, engraçada da tirinha. E é o efeito de sentido nessa parte, ou seja, como que se dá o humor numa tirinha. Visto isso, você notou que situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham essa característica, que é o efeito surpresa, né? E que o humor da tira reside para correr. Então, algo fora do esperado, numa situação, né? Mais ou menos isso. Na tirinha, nós temos o uso de quê? Da linguagem verbal e não verbal. Na linguagem não verbal, o que nós vamos ter? Os desenhos, as expressões faciais da personagem, às vezes a posição, ó. Né? Então, assim, no melhor estilo tirinha. Bacana você olhar que às vezes a personagem da tirinha começa séria. Ali a pouco tá sorrindo. Então a dica que eu te dou na análise de tirinhas é justamente essa. Observe a expressão facial da personagem para que você possa entender melhor a tirinha. Atividade 1. Então, estamos aqui com a tirinha do Armandinho, né? Tá aqui a referência. E eu te pergunto, como as falas são indicadas? Olha o primeiro quadrinho. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, ploct. No segundo quadrinho, como se classifica a palavra ploct? O que ela indica? Então, olha o que eu te falei da expressão facial. Ainda brinquei com você aqui, ó. Eles estão como? Um falando e dois observando. Olha a expressão facial especificamente aqui, ó, no segundo quadrinho. Percebeu? Então, o Armandinho, que é o menininho do cabelo azul, é o protagonista dessa tirinha. Faz aí que eu volto daqui a pouco conversar contigo.
Olá, voltamos a gabaritar a atividade. Como as falas são indicadas? As falas são indicadas, com um traço que se liga a personagem. Então, aqui eu tenho o Armandinho, o menininho do cabelo azul, e a fala, esse toco aí, o que está ligado. No segundo quadrinho, como se classifica a palavra ploct? O que ela indica? Então, perceba, o ploct é o som do quê? Do arrancar uma planta. Quando eu imito esses sons, eu estou usando o quê? Uma onomatopeia. Onomatopeia, eu vou ter, ploct, zum, toque, toque, reco, reco. Lembrou? Então, fom, fom, quando é buzina, piuí, quando é um trem. Então, aqui eu tenho o ploct, o barulho, arrancou a mandioca. Atividade 2. O que a tirinha destaca com os usos dos nomes diferentes para o mesmo alimento? Então, para mim pode ser uma porção de aipim. É um nome aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Mandioca é o segundo nome. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira é o terceiro nome. Aqui no sul, a gente comumente usa o nome aipim e mandioca. Macaxeira mais no Nordeste. Mas o que será que eles pretendem com essa colocação de nomes diferentes para o mesmo alimento? Hein? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Combinado? Voltei a gabaritar contigo. Mas antes eu quero te mostrar uma novidade. Oi, Ronaldo! Tem regionalismo em Libras? Tem, sim, senhora. Como que é verde no Paraná? Como que é verde em São Paulo? E como seria verde no Rio de Janeiro? Muito bem. Dito isso, olha a resposta do nosso exercício. É justamente a diversidade linguística que ocorre
tanto na língua portuguesa como na linguagem de sinais. Você percebeu isso agora. E aqui a resposta da nossa questão é o quê? Que cada palavra é usada numa região diferente. Por exemplo, lá no Nordeste a gente ouve mais macaxeira. Na região central é mandioca. E aqui no Sul, principalmente, a gente fala aipim e mandioca. Então, a tirinha destaca justamente a diversidade linguística. Características das tirinhas. Você já percebeu, ó, os balões de fala, seus diversos formatos, o uso de sinais gráficos como onomatopeias, formato do balão, a calha, né, para separar um quadro do outro e estabelecer o tempo cronológico. Uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história, a diagramação versátil dos quadros, linhas cinéticas que vão indicar a movimentação das personagens. Ó, calha, tá percebendo? E aqui na atividade 3, que é a minha proposta para você agora, eu te pergunto, na segunda fala ocorre uma elipse? Qual o termo já citado no quadro anterior ficou elíptico? Então eu vou ler para você aqui, ó. Para mim pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Que elipse está ocorrendo aqui? Qual é a palavrinha que está em elipse? Faz aí, que eu te aguardo daqui. Retornando, uma curiosidade para você. Ronaldo, macaxeira no Nordeste, qual é o sinal? Macaxeira aqui no Sul. Viu? Em Libras também temos regionalismos para a macaxeira.
Retomando a questão, qual a palavra que ocorre elipse? Porção. Então, para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma, ó, o termo elíptico, porção de mandioca. Vou querer uma porção de macaxeira. Percebeu, então, o termo que está na elipse é porção. Efeitos de sentido, né? Então, são produzidos pelos interlocutores de acordo com suas posições e as condições de produção que se diz. Eles podem aparecer como duplo sentido ou polissemia, ambiguidade ou indeterminação de sentido, palavras e expressões que dificultam a compreensão do enunciado, ironia, um contexto diferente do usual, e humor, que é a quebra de expectativa. Na atividade 4, você não pode atravessar a rua sozinho, filho. Estou com sapo. Precisa estar com alguém mais velho. O sapo é mais velho, mas o sapo não conta. Eu sei, ele não é fofoqueiro. Bonitinho, né? Então, ó, no terceiro quadrinho, como que o humor é produzido? Pense sobre isso que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltamos! Vem comigo gabaritar. No terceiro quadrinho, como o humor é produzido? É produzido pela interpretação, né, da palavra, qual palavra? Conta. Então, ó, eu sei, ele não é fofoqueiro, o sapo não conta. Conta em que sentido, né? De contar ou conta de dizer, né? Então, assim, ele não conta, não estou contando com ele aqui nesse momento, ele está excluído. Ou no sentido de falar. Então, Armandinho faz da palavra conta indicar que o sapo não é fofoqueiro. Ele entendeu, né,
contar no sentido de falar. Linguagens. Então, a linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas e faladas. Já a linguagem não verbal, ó, vou pegar meu querido intérprete Ronaldo. Ronaldo, linguagem verbal em sinais. Viu? Eu uso gestos e sinais como exemplo de linguagem não verbal. Linguagem não verbal em sinais. Enquanto eu estou falando aqui, ele está usando o quê? Uma linguagem não verbal, a linguagem dos sinais, para passar o conteúdo dele. E observe que os gestos, a postura, as ilustrações e a música e as placas fazem parte desse universo de linguagem não verbal. Na tirinha, essas duas linguagens estão juntas. Ó, aqui, ó. Percebeu? O desenhinho, ó. O efeito aqui da expressão facial. E também é interessante você notar a perspectiva, ó. Ele sabe que ele está falando com o pai dele, não só pelo vocativo filho, mas pela perspectiva, né? Ó, uma criança em perspectiva olhando para cima está falando com o papai. Então, isso também é importante você observar, além das calhas e da divisão. Nas tirinhas que lemos, observamos que a linguagem produz sentidos diferentes do esperado, não é mesmo? Então, ao abordar a diversidade linguística, o autor pretende mostrar a diversidade brasileira, a valorização que cada região deve receber. Então, a diversidade de sentidos, o autor mostra o quê? Que a interpretação não é única. Exemplo, aqui no Sul, vestir um abrigo é colocar um moletom, um agasalho. Em outros locais do Brasil, abrigo é a cobertura, né? No caso, a garagem para o carro. Só para você contextualizar. O que aprendemos? Então, lemos e interpretamos tirinhas, percebemos a importância da linguagem verbal e não verbal na composição da tirinha, os elementos que compõem essa tirinha, a produção de humor, né, a variedade linguística. Compreendemos que a interpretação de tiras necessita de um conhecimento sobre a condição de produção e retomamos as características específicas da tirinha. Para você que interpreta a tirinha, fica a dica. Observe muito a linguagem não verbal, a posição da personagem, se está sorrindo, se está triste, se tem mais algum elemento compondo, se está de lado, o que está fazendo, se a cara está para cima, está para baixo, se tem outro personagem em perspectiva. Isso tudo é importante para você observar. Neste vídeo, falamos sobre tirinha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.